Bom, depois de muito tempo, eu resolvi gravar outro videozinho assim. Hoje mais cedo eu joguei a versão original do Alex Kidd e The Lost Stars do Master System. E numa sentada só joguei, fui brincando e joguei até o final do jogo. Coisa que eu nunca tinha feito antes. Achei engraçado, né? Bom, só pra contextualizar, essa versão aí é uma versão modificada com as vozes da versão de arcade. Roda no Master System, né? Mas são as vozes melhoradas. E com o personagem o Alex Kidd trocado pela Stella, que é a personagem do segundo jogador na versão do arcade, né? Do fliperama. Então eu vou jogar dessa vez não vai ter edição, porque eu vou só jogando um pouco. E já tem um roteirinho aqui pronto com as minhas anotações, aí eu vou falando um pouquinho. Então vamos lá. Bom, começar falando do negócio de. Eu já vi o pessoal comentando e concordo também, né? E sinto isso também, né? Tenho 44 anos, com a idade a gente vai perdendo um pouco os reflexos e alguns jogos que a gente costumava ter mais facilidade em jogar, agora os reflexos velhos já não servem muito mais. Mas por outro lado, não sei, eu achei esse jogo mais fácil do que eu achava antigamente, né? Eu acho que eu perdi de reflexo, mas ganhei em rapidez de reconhecer padrões, assim. E, e reconhecendo os padrões a gente acaba. Se não consegue uma primeira tentativa, consegue uma segunda, assim, por aí vai, né? Nessa versão modificada os itenzinhos estão diferentes também. Deixa eu ver o próximo tópico aqui pra falar. Uma coisa que é interessante, que um dia eu queria até experimentar em algum jogo, é que esse jogo não tem um sistema de vidas, né? Ele tem esse sistema de tempo, que é parecido lá com o do primeiro Wonder Boy, lá né, aquele que tu vai pegando as frutinhas para recuperar o tempo. Só que diferente do Wonder Boy, nesse jogo não tem sistema de vidas, né? Tua vida é o tempo também, né? Quando tu morre, perde 2 risquinhos ali do tempo. E vou morrer aqui pra mostrar. Ó, e perdeu 2 risquinhos. E então tu vai perdendo tempo, né, quando morre. E tu vai recuperando o tempo com os itenzinhos, né? Normal. Tô reparando que essa versão que eles trocaram o sprite do Alex Kidd pelo da Stella, não foi só a troca do sprite do personagem principal, né? Os inimigos e acho que alguns inimigos e alguns itens tiveram alguns itens mudaram e alguns inimigos tiveram uns retoques, parece. Mas não tenho certeza. Bom, falando do tópico principal que eu queria falar, porque que eu achei interessante mostrar esse jogo, queria falar da repetição, né? Repetição é um negócio comum no videogame, né? Começando lá, sei lá, pelos jogos da época do Pac-Man, né? O Pac-Man só tinha um mapa e tu joga naquele mapa e quando tu vence o primeiro mapa, o segundo mapa é igual ao primeiro, só que mais difícil, né? Mais difícil porque os fantasminhas ah, ficam mais ágeis e mais espertos também, né? Mas o cenário é o mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa de, claro, né, limitação de memória da época, mas não só isso, né? Repetição é uma coisa de qualquer jogo, né? Seja de tabuleiro, né? E nos games isso é bem comum também, né? Repetição é parte do jogo. E por que eu tô falando isso? Nesse jogo aqui ele tem acho que 7 fases até a metade
E da metade em diante repete essas 7 fases, só que mais difíceis e... quando morre no buraco ele volta num checkpoint. Volta no checkpoint bem atrás, não perde os 2 skins de tempo, mas perde tempo porque tem que jogar de novo até chegar lá no buraco que caiu. Não sei se na versão de fliperama é assim. Mas que eu tava falando de repetição, né? A repetição nesse jogo repete as fases, né? Muito semelhante ao que é no tá difícil essa parte aqui. Não vou conseguir. Consegui. Muito semelhante que é no Ghosts and Goblins e no Ghosts and Ghosts, né? Que tu joga o jogo até o final, né? Aí tu tem que jogar o jogo de novo, do começo até o fim, uma segunda vez para poder enfrentar o último chefe verdadeiro e ver o final do jogo. Esse jogo é o mesmo esquema, assim, né? Vai até a metade ali e tem um tipo de última fase ali que ele chama de Ziggurat. E aí repete as fases, só que quando as fases repetem, elas têm inimigos mais difíceis e obstáculos e inimigos mais difíceis, né? Mais inimigos e não sei se o tempo é menor, não lembro, não reparei, mas eu acho que não. Só tem inimigos mais difíceis mesmo que acaba fazendo o tempo ser menor, né? Porque tu morre mais, né? Bom, o que eu queria comentar a respeito dessa repetição, então. Eu não vejo assim grandes problemas, né? Claro, tem um limite para isso, para não ficar chato o jogo. Mas não vejo grandes problemas, ainda mais um jogo retrô assim, mesmo que fosse um jogo retrô moderno, em ter esse tipo de repetição, né? Que repete fases. Né? Eu acho que a única coisa é que não pode ser um jogo extremamente difícil, que nem um Ghosts and Goblins, né? No Ghosts and Ghosts e Ghosts and Goblins me incomoda um pouco essa coisa de ter que jogar o jogo inteiro de novo. Porque são jogos difíceis mesmo, né? São jogos que te dão pouca margem de erro. Já nesse aqui pode ver, eu morri um monte agora, né? E... Pô, droga. Não queria morrer agora. Morri um monte e ainda assim, né, tem uma chance ainda de conseguir, né? Vencer o jogo. Dá pra passar aqui por cima. Mas meu tempo tá ficando escasso agora. Aí, consegui. Então não é um jogo tão difícil, então a repetição não chega a ser um problema, assim, né? Jogar as fases de novo, só que mais difíceis, né? Não chega a ser algo que incomoda, né? Não é algo que te faz assim, pô, tudo de novo. Já foi quase impossível terminar o jogo uma vez, imagina uma segunda vez mais difícil, né? Não é o caso aqui, eu acho. Eu queria fazer uma comparação dessa repetição com... Isso aqui é um jogo linear, né? De fases, né? Mas a gente tem os jogos Metroidvanias, né? Que fazem a repetição de um outro jeito, mas também é a repetição das fases, né? E no Metroidvania também tem que jogar de novo uma parte, né? Às vezes mais difíceis, né? Pega o caso do Symphony of the Night, onde quando depois de tu matou um certo chefe de fase, começam a aparecer uns inimigos mais difíceis, né? Em áreas que tu já tinha passado, né? Do castelo. Mas de qualquer forma é um tipo de repetição, tu tá jogando a mesma fase de novo, né? Eu acho que a principal diferença que
que acaba fazendo uma diferença de como o jogador sente essa repetição, tem a ver com que no Metroidvania a repetição da fase era um pouco mais integrada na narrativa geral do jogo, né? Ou seja, aquela narrativa que inclui não só as partes de historinha do jogo, mas o próprio jogo em si, né? O percurso que tu faz no jogo, né? Que é um tipo de narrativa também, né? E é parte da narrativa total do jogo, né? Então... Ah, tem uma passagemzinha secreta pra passar aqui por baixo. Então no Metroidvania, quando tu repete a fase assim, né? Como tu sabe que tu tá tendo que caminhar de novo para chegar numa parte que antes não podia alcançar e agora com um pulo duplo tu pode alcançar. Então isso está mais integrado nessa narrativa global do jogo, né? E enquanto que num joguinho assim linear de fases fica um pouco menos integrado, né? Não que não seja possível fazer, né? Essa integração, mas eu acho que isso é o que o jogador sente um pouco de diferente, né? De qualquer forma, eu não acho um problema, assim, né? Do joguinho de fases, assim, linear como esse, de ter a repetição de fases. Ó. Ah! Ixi, agora vai ficar difícil. Não. Ia dar. Agora não vai dar mais. Acabou. Tem que jogar de novo. Mas é... Eu tava falando da repetição. Ah, sim. Lembrando que eu já fiz uma coisa parecida, bem parecida com o que tá nesse Alex Kidd aqui, na verdade, né? O primeiro Devil Will 2 do Mega Drive, né? Que eu fiz junto com o Laudelino. Ele também tem uma repetição bem parecida com esse jogo, né? Tu joga ali umas, não lembro exatamente agora, 5 ou 6 fases. E depois começa a repetir, né? Só que repete as fases do começo, só que com mais inimigos, né? Pra deixar elas mais difíceis. E com alguns subchefes trocados, assim, né? Uns mid-bosses. E intercalando com umas fases novas daí, né? Que utilizam o mesmo gráfico das fases que já passaram, né? Só a fase final, que é dentro da pirâmide, né? Que seria tipo equivalente à tradicional fase do castelo, assim. Que no Devil Will 2 de Mega Drive a fase da pirâmide é diferente quando chega no final do segundo ciclo, né? Mas é bem parecido com esse jogo aqui, né? Quando a gente fez. E foi por essas questões. No caso aí não foi limitação técnica, porque poderia ter as fases diferentes lá no jogo de Mega Drive, né? Mas. Foi sem querer. Mas no caso era uma limitação do nosso projeto, né? Do tanto de energia e tempo que a gente queria aplicar naquele projeto, né? Então estava de bom tamanho a gente fazer aquelas fases, repetir elas mais difíceis, né? Mesmo sabendo que ia ter gente que ia reclamar, não ia gostar, ia achar repetitivo, mas beleza, né? A pessoa pode achar isso. Mas nossa intenção foi fazer daquele jeito mesmo. Para não gastar mais energia, né, de tempo e energia humana que a gente já tinha gasto. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum tópico. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso que eu tinha para falar do lance da repetição que eu vi nesse jogo aqui, que não me incomodou, né? E que eu acho que é algo que dá para usar, né? Que as pessoas podem usar assim no seu jogo retrô. Eu não vejo grandes problemas, né? Vai ter, sabendo que vai ter sim quem reclame e tal, né? Mas faz parte. Vamos ver se dessa vez eu consigo, né? Aqui por cima. Tem que cair direitinho aqui. Droga. Não, dessa vez eu tenho que conseguir, né?
Ah, meu Deus, não acredito. Vamos lá, Estela. Aê. Acho que tem por essa fase ter mais uma antes do Ziggurat, não lembro. Deixa eu contar ali. Vamos ver. Ah, não, é. Depois dessa acho que tem mais uma e depois é o Ziggurat e aí começa a repetir as fases. Bom, achei por aqui. Ah, só pra mostrar, cheguei no final do primeiro ciclo. Agora repete as fases aí. Só que mais difíceis. Aí, dá pra ver melhor assim. Melhor mais escurinho. Mas é isso. Find the miracle ball. Ó, aí repete a segunda fase, só que. Oh, escurecer. Só que mais difícil. É isso. Ih, não clareia o suficiente. Deixa eu ligar o flash. Aqui também o Master System. Tem a pistolinha ali. O óculos que não tá estragado, não funciona. Everdrive, né? Porque é o que salva pra jogar o joguinho. Controlezinho, mas eu tô usando esse aqui porque é bem melhor, né? Que os controles Master System original, que são. Pega na diagonal sem querer, naquele joystick ali. Não é muito bom esse direcional, né? Do controle original do Master System. É charmoso, mas um dia eu ainda vou fazer a modificação de botar uns micro switches aqui nesse direcional e ver se ele vai ficar realmente. Daí, se ele ficar bom mesmo, né? Falando do Everdrive, daí tem aqui, né? Uma dúziazinha, nem uma dúzia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, uma dúzia contando com o Everdrive, né? Esses são os cartuchinhos que eu tenho do Master System. Nada demais mesmo. Também não me considero colecionador. Foi só alguns que vieram junto quando eu comprei o Master System de um cara. E mais um. Os Sonic que eu fui depois achando eles. Encontrando eles assim, loose, né? Só o cartucho, sem caixa, sem manual, né? Pra comprar mais barato e eu mesmo fiz assim, caixinha. Eu gosto de pegar na internet um manualzinho, um PDF, daí eu imprimo. Vamos tirar o flash, né? Pra deixar ele bonitinho. Às vezes eu ponho umas imagens a mais no manual, só pra ficar mais bonitinho. Bom, por hoje era isso. Deu de falar do Alex Kidd no Master System. Alex Kidd em Lost Stars, né? É isso aí.